como e por onde começar no marketing de afiliados. Oi gente, Jéssica Maciel aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito. Toda vez que alguém me pergunta sobre esse assunto, eu tenho o maior prazer em falar sobre isso, porque eu acho que é um universo de possibilidades e é muito importante a gente entender esse universo antes de entrar nele, para não ficar aí naquela overdose de informações. Então eu vou te apresentar aqui algumas possibilidades para você começar ainda hoje no mercado de afiliados. Se você gostou do assunto, já deixa o seu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Quando a gente conhece o marketing de afiliados, um mundo de possibilidades se abre à nossa frente. Em algumas vezes, as possibilidades elas vão aparecendo aos poucos. E o que acontece? A gente começa trabalhando com uma das possibilidades, uma das estratégias, e aí a gente vê gente ganhando dinheiro com a outra, aí a gente vai lá na outra, tenta um pouquinho, não consegue, vê gente ganhando dinheiro com a outra, aí tenta essa terceira, também não consegue. E muitas pessoas acabam desistindo aí ao longo do caminho, porque dizem que tentaram de tudo e nada deu certo, nada funciona, não é para mim esse mercado. Eu já gastei, eu já perdi tempo, meu Deus do céu, é só comigo, só eu que não consigo, tem tanta gente ganhando dinheiro e eu não consigo. E por que isso acontece? Porque, na verdade, existem diversas possibilidades. E se a gente não focar exatamente em uma única estratégia, se a gente tentar um pouquinho aí de cada, dificilmente a gente vai ter resultados. Então a primeira dica que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que você identifique essas possibilidades, veja qual é o seu caminho, qual você gostaria de atuar e foca nessa estratégia até ela dar certo. Não quer dizer que você não vai fazer as outras, bem pelo contrário, as estratégias combinadas é o maior poder dentro do digital. Mas para quem está começando, é muito importante que foque em uma única estratégia, porque realmente é muita informação, são muitos detalhezinhos que a gente precisa aprender e colocar em prática, que se a gente não fizer do jeito que precisa ser feito, realmente acaba aí não dando o resultado que a gente espera. Então é muito importante focar em uma única estratégia até ela dar certo, para depois sim passar para a próxima. E para a gente começar a falar sobre as possibilidades de um trabalho como afiliado, eu preciso te explicar uma coisa. Um afiliado digital, ele gera tráfego para uma zona de conversão. O que seria isso? Gerar tráfego para uma zona de conversão é levar pessoas, possíveis clientes, para uma página de vendas ou uma página de captação de leads. Captação de leads é aquela página onde você faz o seu cadastro ali para receber algo gratuito em troca e depois você começa a receber propagandas, e-mails, ofertando determinado produto. Então, o trabalho do afiliado é gerar tráfego para uma zona de conversão. E como que a gente faz para gerar esse tráfego? Existem duas formas de a gente gerar esse tráfego, que é através do tráfego orgânico ou do tráfego pago. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, mas é importante você entender que quando você estiver começando, você vai escolher apenas uma e vai focar nela, você vai aprender ela para depois passar para outra. E ainda dentro das possibilidades do tráfego orgânico e do tráfego pago, existem outras coisas que você precisa definir e eu vou explicar tudo nesse vídeo, então fica comigo até o final desse vídeo. Se você não deixou seu like ainda, deixa o like aí que me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas e te inscreve no canal para você ser sempre notificado quando tiver novidade. Então, no tráfego orgânico, você vai entregar conteúdo para o seu público através de um perfil no Instagram, através de um perfil no YouTube, enfim, em uma rede social ou várias redes sociais, você vai entregar conteúdo para o seu público, você vai envolver esse público, gerar uma curiosidade, gerar uma necessidade neles e aí depois você vai mandar esse público para a página de conversão. Então o trabalho no tráfego orgânico ele despendiu de muito mais tempo seu criando ali conteúdos, envolvendo o seu público para depois apresentar a venda a ele. Para você trabalhar no tráfego orgânico, é importante que você defina um nicho de atuação, ou seja, um assunto específico que você vai falar. Você pode falar sobre dietas, você pode falar sobre academia, você pode falar sobre moda, pode falar sobre carros, enfim, existe um mundo
mundo de possibilidades aí, onde você vai poder falar sobre determinado assunto e depois você vai oferecer para o seu cliente produtos daquele determinado assunto. Depois que você escolher aí o seu nicho de atuação, você vai precisar desenhar a sua persona, precisar desenhar o seu público-alvo, né? Com quem você vai falar, com quem você vai conversar, todos os detalhes, é mulher, é homem, qual idade, quais as características, para que a sua comunicação seja mais assertiva para essa pessoa. Principalmente no tráfego orgânico, é muito importante fazer essa análise de mercado para que você trabalhe de forma mais assertiva, para que a sua comunicação seja mais clara e mais direta com aquele público que você quer atingir. Você pode trabalhar mais de um nicho no tráfego orgânico, mas eu sugiro que no início você escolha somente um nicho para você focar mais a sua atenção, porque senão você vai trabalhar dobrado. Se você quiser trabalhar com 2 nichos de atuação, você vai ter que criar 2 perfis. Você não pode, em um único perfil, querer falar sobre vários assuntos. É aquela máxima, quem se comunica com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então é muito importante ter isso bem definido. Os pontos negativos aí do tráfego orgânico que eu particularmente identifiquei seria essa criação aí de um conteúdo específico, porque você tem que saber sobre o que você está falando. Caso seja algo que você goste, você queira estudar para poder falar para o seu público, é possível, mas você vai despender de mais tempo ainda. Primeiro você vai ter que aprender para depois você ensinar, então vai levar aí um tempo maior. Você precisa estar mais disponível para a construção desse conteúdo. Outra coisa também é que você vai trabalhar num único nicho específico. Às vezes no início é difícil a gente determinar qual nicho a gente quer trabalhar. Às vezes a gente quer vender vários produtos e no tráfego orgânico acaba se tornando mais difícil desta forma. Dos pontos positivos do tráfego orgânico é que você não precisa investir em anúncios, pelo menos no início você acaba não investindo em anúncios porque você vai estudar essa estratégia mais para frente. E também a questão do tráfego orgânico é muito interessante, que é aquele efeito bola de neve. Se você tem um trabalho constante, se você entregar de fato conteúdo de valor, você vai envolvendo o seu público, a sua audiência vai cada vez crescendo mais e as suas vendas consequentemente também estarão crescendo cada vez mais. Já no tráfego pago, você vai pagar por anúncios para aparecer para o público que você desejar. Então, no caso do tráfego pago, você não necessariamente precisa de um perfil no Instagram, não necessariamente precisa de uma página ali no YouTube com conteúdos. No caso do tráfego pago, quando você está iniciando e quer apenas focar em anúncios, você não precisa criar estes conteúdos. Você vai trabalhar estratégias de anúncio para o público que você quer atingir. Dos pontos positivos aí do tráfego pago, você não precisa aparecer, você não precisa criar conteúdos, você pode trabalhar com diferentes nichos e as vendas elas podem acontecer no mesmo dia que você começar a trabalhar. Isso vai depender muito, é claro, da sua aplicação, mas o tráfego pago, as vendas são de forma mais direta, você não precisa envolver ali o seu público. Em alguns casos, a gente acaba envolvendo o público, educando ele sobre determinado assunto para depois oferecer o produto. Mas quando você está começando no tráfego pago, a sugestão é que você comece trabalhando ali com um fundo de funil, que seria o que? As pessoas mais propícias à compra, as pessoas que já querem comprar aquele produto, você vai apresentar um anúncio a elas. E no caso do tráfego pago, você precisa ali investir em anúncios sem ter a certeza de ter um retorno imediato, e também se você para de anunciar, as vendas param de acontecer. Então é muito importante você entender essas peculiaridades de cada uma das formas de tráfego para você identificar qual delas seria o melhor caminho para você no seu atual momento. Eu, Jéssica, comecei com um tráfego orgânico e vi que naquele momento não era o ideal para mim. Eu trabalhava CLT, fazia MBA, então tinha um dia bem corrido, não conseguia construir conteúdo. Eu queria falar
sobre um assunto que eu não era especialista, então eu tinha que estudar sobre o assunto para depois criar conteúdo. Então eu acabei migrando aí para o tráfego pago e foi onde eu me encontrei naquele momento. Eu observei que era realmente o que eu precisava e o que eu queria. Também observei que através do tráfego pago as vendas elas aconteceram de forma muito mais rápida, ou seja, eu acelerei o processo. E esse foi o ponto chave para eu tomar a decisão de começar pelo tráfego pago. Falando um pouquinho então aí sobre o tráfego pago, existem duas plataformas que são as principais plataformas de anúncio, as plataformas de anúncio mais utilizadas aí pelos afiliados, que é o Google Ads e o Facebook Ads. Então, uma vez você escolhendo pelo tráfego pago, você precisa definir em qual das duas você prefere trabalhar. Por que eu te falo isso? Ambas as plataformas são muito boas, entregam um tráfego maravilhoso e fazem muitas vendas diariamente. Porém, existem muitas peculiaridades em cada uma dessas plataformas. Então, exatamente por cada uma delas ter as suas peculiaridades, é muito importante você escolher uma das duas para focar inicialmente, porque como eu falei no início desse vídeo, você precisa focar em uma única estratégia de cada vez. Você escolhendo uma das duas plataformas, a sugestão que eu te dou é que você identifique pessoas especialistas neste assunto, principalmente especialista em anúncios de afiliados no Google Ads ou no Facebook Ads, porque as peculiaridades de anúncios de afiliados um pouquinho diferente dos anúncios aí do mercado tradicional. Então é muito importante você identificar especialistas em cada uma dessas plataformas ou na plataforma que você escolher trabalhar. Você vai identificar esse especialista e você vai seguir essa pessoa, consumir todo o conteúdo gratuito dela. E primordial aí para quem quer começar a trabalhar no mercado de afiliados de forma profissional é comprar um curso que você vai se especializar em determinado assunto. E dentro dessas duas plataformas existem diversas possibilidades. Por exemplo, se você vai trabalhar com o Facebook Ads, você vai fazer anúncios no Facebook e também no Instagram. Aqueles anúncios que aparecem ali no feed de notícias, que aparecem nos stories, eles são feitos através do Facebook Ads. E se você vai trabalhar com o Google Ads, você vai fazer anúncios em diferentes lugares. Por exemplo, se você faz uma pesquisa no Google, você pode observar que os primeiros resultados que aparecem têm a palavra anúncio do lado, ou seja, aqueles anunciantes estão pagando para aparecer na rede de pesquisa, eles estão comprando determinada palavra-chave. Outra forma de anúncios através do Google Ads é a rede de display. O que seria a rede de display? Quando você está em site parceiros aí do Google, ou mesmo no próprio Google, e tem aqueles cards no cantinho direito da tela, no cantinho esquerdo da tela, ou você entra em algum site específico e aí tem várias propagandas do lado, um banner em cima, enfim, diversas formas de propaganda seria a rede de display. Você também pode anunciar através do Google Ads no YouTube. Quando você começa a assistir um vídeo lá no YouTube e aparece aqueles anúncios de 5 segundos, eles são feitos através do Google Ads. Também alguns resultados ali do YouTube, muitas pessoas não percebem, mas na barra lateral, alguns vídeos recomendados, eles são na verdade anúncios que foram feitos através do Google Ads. Então tem inúmeras possibilidades. Eu volto a falar aqui que a dica que eu te dou é que você escolha uma dessas possibilidades e foque nela até dar certo. Você quer trabalhar no tráfego orgânico? Excelente. Você quer trabalhar no tráfego pago? Maravilha. Independente da estratégia que você escolher, a sugestão que eu te dou é que você identifique pessoas especialistas aí no assunto que você escolheu e siga essas pessoas, consuma todo o conteúdo dessas pessoas no Instagram, consuma o conteúdo dessas pessoas aqui no YouTube e depois se especialize no assunto, vá atrás de cursos dessa pessoa, porque realmente quem quer trabalhar como um afiliado profissional precisa encarar
encarar isso como um negócio e precisa se especializar no assunto. Muitas vezes, muitas pessoas não querem investir aí em treinamento e acabam gastando muito mais com anúncios de forma errada, ou então acabam perdendo muito tempo criando conteúdo sem uma estratégia por trás. Então a sugestão que eu te dou é que você escolha uma das estratégias, identifique aí o seu mentor ou a sua mentora, estude o conteúdo dessa pessoa e compre o curso dessa pessoa. Se essa pessoa não tem curso, certamente ela vai te indicar aí algum curso específico na área que você quer. E falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo links de cursos gratuitos que eu tenho certeza que vão poder te ajudar. Se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou me chama no Instagram que vai ser um prazer te ajudar. Eu vou ficando por aqui, até mais!